Aqui é o professor Lucas Dias e chegamos na nossa quinta aula do nosso projeto de questões da banca IDECAM, tá certo? Passamos por alguns assuntos, né? Já foi comentado aqui alguns tópicos muito importantes que você precisa ter domínio. E nesta aula a gente vai falar de porcentagem, tá? Que é um assunto que todas as bancas gostam de cobrar em suas provas e a banca IDECAM não seria diferente, tá certo? Então você teve acesso ao nosso material. Vamos trabalhar questão por questão. Eu vou pontuando todos os detalhes que você precisa dominar. Belezinha? Então vamos começar. Deixa eu organizar aqui para a gente estar projetando a nossa primeira questão. Vamos lá? Então tá aqui. Bom, vai fazendo as suas devidas anotações. É muito importante que depois você reveja, que você pegue o seu material e trabalhe novamente, né, aquelas questões que você teve dificuldade. Como eu já comentei, alguns alunos têm facilidade com o assunto de porcentagem e acaba trabalhando alguns cálculos de forma mental. Se for o seu caso, não tem problema. Mas eu vou mostrando aqui as etapas dentro da matemática, pensando, né, no aluno que tem mais dificuldade. Também não sei se é o seu caso, tá certo? Então vamos lá. Questão de número 1 vai falar o seguinte: um professor de matemática corrigiu 77 provas e atribuiu a nota 7 a 12 vezes 5,3, né? Ou seja, 5,3. A questão, a interpretação, né? Você precisa fazer algumas leituras para você entender o que a banca está afirmando. Realmente não ficou, né, aquela direta ao ponto. Então, muitas pessoas voltam nessa questão e falam: opa, deixa eu ler mais uma vez para ver o que a banca está falando. E aí o problema pergunta: a percentagem de alunos que obtiveram a nota 7 foi de... Vou voltar. O problema fala, então, que tem um professor de matemática que corrigiu 77 provas. Aí, e ele deu a nota 7 a quantos alunos? E aí o problema coloca um produto. Você vai fazer ali 12 que multiplica 5,3. É o que está escrito ali. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Ó, a nota da prova que ele atribuiu foi 7. Então vou colocar assim, ó, nota 7. Certo? Beleza. E aí, a quantos alunos? A 12 que multiplica 5,3. Então você tem esse produto aqui para poder trabalhar. Eu vou até fazê-lo aqui. Se você tiver aqui, ó, 12 que multiplica 5,3. Cuidado com essas operações básicas na prova. Então veja, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, com 1 é 6. Logo você tem 6, 3 e 6, né? Eu tenho aqui uma casa após a vírgula, você conta uma casa aqui e coloca a vírgula. Então, o valor final desse produto é 63,6, né? Aí você fala assim, por exemplo, 63,6 alunos. Ficou um valor quebrado, tem muitas situações que você aproxima, mas essa situação a gente vai levando. Eu vou levando porque no final vai dar certo. Vamos lá. Bom, feito isso, aí o problema pergunta qual é a porcentagem dos alunos que tiveram nota 7. Então, o próximo passo é o seguinte: foram 77 provas. Então, eu entendo que são 77 alunos. Eu vou colocar assim, ó, 77 alunos, né, no caso, equivale a 100%, que é o total. Logo, 63,6 alunos equivalem a X%.
Então, montamos aqui, eu montei aqui uma regrinha de 3 simples e agora eu vou trabalhar ela. Vai acompanhando aí comigo. Você vai fazer 77 que multiplica x, que vai ser igual a 63,6 que multiplica 100. Logo, você tem 77x, que vai ser igual a 63,6 vezes 100. A vírgula, ela vai andar 2 casas para a direita. Sendo assim, você vai achar 6.360. E aí, então, você faz x é igual a 6.360 sobre 77. Então, você vai ter que x é igual. Quando você divide, você vai achar 82,59%. Tá certo? Então, do total de alunos, 82,59% deles tiraram a nota 7. Logo, pelas alternativas, vamos ficar com a letra B. Então, caso você trabalhe uma questão e que você vê que o valor não condiz, eu tenho o total de alunos, como que eu vou considerar um valor quebrado? Confia, releia a questão, como eu disse, talvez possa ser que você tenha que aproximar, arredondar, talvez não, talvez foi um erro mesmo da banca, mas aqui a gente foi até o final e no final das contas deu tudo certo. Belezinha? Então, foi trabalhado a primeira questão. Prossigamos para a segunda questão. Então, eu vou projetar ela aqui e vamos ver o que a questão está trabalhando com a gente. Ela vai falar o seguinte: imagine que você está comparando o crescimento de 2 startups tecnológicas. Nós temos a startup A e B. Inicialmente, a receita de A era o dobro da receita de B. Ponto. Então, eu vou até aqui, vamos pontuar as informações até aqui, depois eu vou continuar. Então, nós temos aqui a startup A e B. Eu vou supor o seguinte, que a startup a sua receita é X, a startup B, a sua receita é Y. Só que o problema fala que a receita de A é o dobro da de B. Então, a startup a sua receita vai ser 2Y, correto? E aí, quando eu penso na sua razão, de A para B, você faz 2Y sobre Y. E aí você vai simplificar o Y com Y, vai sobrar o 2. Então, quando eu calculo a razão da receita da startup A pela B, essa razão é 2. Nessa primeira etapa do problema. Tá certo? Agora você continua. Olha só. Após um ano, a startup A conseguiu aumentar sua receita em 30%. Enquanto B dobrou, um aumento de 100%. Com base nas informações, calcule a nova razão entre as receitas da startup A e B após esses aumentos. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A startup A teve um aumento de 30%. Ou seja, a receita de A é 2Y. Ela teve um aumento de 30%. Então, você vai calcular 30% de 2Y, correto? 30% de 2Y. Aí, como que isso funciona? 30% é 30 sobre 100, que multiplica 2Y. E aí você faz 30 dividido por 100, 0,3
que multiplica 2y, fazendo esse produto 0,6y. Aí você fala assim, professor, essa questão eu poderia supor um valor, tanto para a startup A para B, e a partir dali eu ia trabalhando. Pode. Algumas questões a gente vai trabalhar assim, outras não. Então eu quero fazer, né, por vários caminhos para que você veja outros caminhos. Por mais que você olhe para a questão e fale assim, eu posso, né, colocar valores, tem outros alunos que não conseguem ter essa visão e acaba indo pelo caminho algébrico. Então eu vou mesclar para que você realmente, para que eu atinja, né, tanto o aluno que não teve a visão, quanto o aluno que teve, tá certo? Pois bem, então, a startup A teve esse aumento de 0,6y. Então, você coloca 2y mais 0,6y. Essa soma vai dar 2,6y. Essa é a startup A. A B, né, ela dobra. Ela tem um aumento que é o dobro. Então, B tem uma receita Y. Como ela dobra, aqui, ó, até vou colocar a receita de B, então, depois de um ano, vai para 2Y. Ela tem um aumento de 100%. E aí o problema fala dessa nova razão. Lembrando, mais uma vez, que razão é divisão. Então, você faz aqui, ó. Essa nova razão, A sobre B, com esses aumentos que tiveram, você coloca 2,6y sobre 2y. Tá vendo? E aí você pode simplificar o y com y e você divide. Se você divide 2,6 por 2, você vai encontrar 1,3. Correto? Então, essa razão agora é 1,3. Pelas alternativas, letra D. Então, essa questão 2, né? Quem corre pela parte algébrica, como eu fiz, pode ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar, tá? Bom, então tá aí. Vai anotando e fica, então, como dica para tarefa de casa. Pegue essa mesma questão aqui e suponha um valor, tá? Suponha um valor para a startup A, para a startup B. Se você falar que a startup B é 50, pensando nessa fase inicial aqui, ó, né, que ela tem, o lucro dela é de 50, vamos colocar aí R$50, a startup A é o dobro, então startup A fica com 100. E aí você vai fazendo, né, aplicando esse aumento, e aí você, em cima desses valores, depois você me conta, tá? Perfeito. Então, trabalhamos a questão de número 2. Vamos avançar. A gente projeta aqui a questão de número 3. Bom, vamos lá. A questão 3 vai falar o seguinte. Uma loja de outlet resolveu inovar nos descontos. Lá, todos os produtos estão com 30% de desconto em cima do preço da etiqueta. E quem pagar usando o Pix ganha mais 10% de desconto em cima do valor final da conta. Cuidado! Bruno foi a essa loja e foi comprar uma camisa cujo preço da etiqueta era 120. E ele pagou com Pix. O valor em reais que Bruno vai pagar na camisa é... Muita gente vai falar, já que ele pagou com Pix, então, vai ter um desconto de 40%. Não pode. Primeiro você tem que encontrar o valor que fica com um desconto de 30%. Em cima desse valor, você aplica mais um desconto de 10%. Né? O problema deixou claro as etapas que você precisa aplicar. Então, primeiramente, você coloca, vamos lá, 30% de 120. Tá aqui. E aí você vai fazendo as etapas. 30% é 30
sobre 100, que multiplica 120. Então, 30 sobre 100, que multiplica 120. Eu vou cortar aqui 2 zeros, e aí você tem 3, que multiplica 12, que é R$36. Então, no primeiro momento, ele foi lá, viu a camisa, viu que o seu valor é de 120, e aí ele vai comprar, teve um desconto de 30%, esse desconto equivale a R$36. E aí você tem que fazer a diferença. 120 menos 36, você vai ver que vai dar R$84. Só que ele fala para o caixa que vai pagar no Pix. Então, ele tem mais 10% de desconto. Então, agora você coloca 10% de 84, correto? 10% de 84. E aí você faz. É claro que, mentalmente, né, talvez você já consiga trabalhar o cálculo. Não tem problema, né? 8,40. Mas eu vou fazer o cálculo matemático. 10%, então, você tem aqui, ó, 10 sobre 100, que multiplica 84. Eu vou cortar um zero aqui. 84 dividido por 10, 8,4. Então, ele vai ter mais um desconto de R$ 8,40. Então, você coloca 84 menos 8,4. Quando você faz essa diferença, vai ser R$ 75,60. Então, a camisa que custava R$ 120, saiu, seguindo os passos do problema, por R$ 75,60. Pelas alternativas, ficamos com a letra D, tá? Então, cuidado, principalmente com a interpretação do texto, tá? Com as etapas, não vai fazendo de uma vez, e eu te chamo a atenção principalmente para questões de porcentagem, tá? Beleza. Bom, foi trabalhada então a questão de número 3, vamos projetar a questão de número 4. Vai anotando, qualquer coisa depois volta, entendeu? Vai fazendo as devidas anotações, vai circulando aquela questão que você, né, sentiu que teve mais dificuldade para depois você refazer e assim por diante. Bom, questão 4 vai falar assim: segundo o comandante-geral Gilvaner Gregório, 2020 foi o ano com maior número de afogamentos, 83 ao todo. Então aqui, ó, 2020 tiveram um total de 83 afogamentos. Em 2019, houveram 60 casos. Então, em 2019, foram 60 casos. Aí tem a fonte. Pergunta: determine o percentual aproximado de aumento de afogamentos entre 2019 e 2020, né? Então, primeiramente, você precisa dessa diferença. 83 menos 60. E aí você vai ter 23 afogamentos, correto? Então, essa diferença, o problema está te perguntando quanto que seria em porcentagem. Então, tem aqui as alternativas. E aí vamos trabalhar, então, uma regrinha de 3 simples. Vou começar, né, de onde tinha parado. 2019, 60 afogamentos, então você vai pensar assim, ó, 60 afogamentos equivale a 100%. Cuidado com esse ponto de início. E aí teve um aumento de 23 afogamentos. Então eu vou colocar esse aumento de 23. Equivale a X%. Então montei aqui a regrinha de 3 simples, né? Vou trabalhar. Então aqui vai ficar 60 que multiplica X, que vai ser igual a 23 que multiplica 100.
Se algumas etapas você consegue fazer mais direto, manda bala, não tem problema. Logo aqui você tem 60x, que é igual 23 vezes 100, você vai ter 2.300. Então, x é igual a 2.300 dividido por 60. E aí você vai fazer a divisão. Quando você efetua essa divisão, você acha 38,3%. Né? Então, teve um aumento no número de afogamentos de 2019 para 2020 de 38,3%. E aí, pelas alternativas, você vai marcar aqui a letra C. Veja que o problema, né, fala aí, ó, um valor aproximado, né, porque se você comparar, realmente foi aproximado ali, tá certo? Então tá aí, questão de número 4 trabalhada. Vamos para a questão de número 5, projetando aqui. A questão de número 5, ela vai falar assim: um microempresário gastava 33% do seu lucro líquido com aluguel do estabelecimento. Neste ano, apesar do seu lucro líquido ter aumentado 10%, seu aluguel aumentou 70%. A porcentagem do novo lucro líquido que ele passou a gastar com aluguel foi de... Bom, é uma questão boa para você supor um valor. É o que eu vou fazer desta vez. Vamos supor que o seu lucro líquido seja R$100, certo? Que o seu lucro seja R$100. 33% do seu lucro ele gasta com aluguel. 33% de X, no caso de 100. É claro que como o nosso valor é 100, 33% de 100 é R$33. Mas, matematicamente falando, você coloca 33 sobre 100, que multiplica 100. E aí eu vou cortar o 100 com 100. Então tá aqui. R$33, correto? Bom, aí o problema fala que o seu lucro líquido tem um aumento de 10%. Então aqui foi a primeira etapa. Agora, o seu lucro líquido tem um aumento de 10%. Então você vai fazer 10% de R$100, que você sabe que é R$10. Matematicamente, 10% é 10 sobre 100, que multiplica 100. Você corta, tá aqui os R$10. Então, agora, o seu lucro líquido vai ser 100 mais esse aumento de R$10. R$110. Só que o problema fala que o seu aluguel teve um aumento de 70%. E aqui, ó, esses R$33 é justamente o seu aluguel. Então, em cima dele, você calcula um aumento de 70%. Então, você faz 70% de 33. Então, vamos fazer essa conta. 70% sobre 100, que multiplica 33, né? Você pode cortar aqui, e aí você tem 7 que multiplica 33, que vai ser 231, dividido por 10. 231 dividido por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Aí você coloca R$23,30.
R$23,10. O aluguel, então, teve um aumento de R$ 23,10. Então, agora, ele vai pagar de aluguel 33 mais R$ 23,10. Fazendo essa conta, vai ser R$ 56,10. Esse é o novo valor do seu aluguel. Então, tá aqui. Aí, o que acontece? A pergunta: a porcentagem do novo lucro líquido que ele passou a gastar com aluguel. Então, você tem o seguinte: o seu lucro líquido agora é 110, que equivale a 100%. O que ele está gastando agora com o seu aluguel? 56,1, equivale a X%. Então, com isso, montei aqui uma regrinha de 3 simples para nós encontrarmos aqui juntos esse valor de X. Então, você tem 110 que multiplica X, e aí você coloca 56,1 vezes o 100. Aí você tem 110x, que vai ser igual 56,1 vezes 100. A vírgula vai andar para a direita 2 casas, correto? Então, 56,1 vezes 100, você vai ter 5.610, correto? 5.610. E aí agora você divide. X vai ser igual a 5.610 dividido por 110. Efetuando essa divisão, você vai ter 51%, né? Ou seja, antes ele ganhava 100 e ele estava gastando 33% com o seu aluguel. Agora ele ganha 110 e ele está gastando 51% do seu aluguel. Então, e se você olhar para a vida real, é mais ou menos assim. Então, pelas alternativas, vou marcar aqui a letra D. Beleza? Bom, resolvemos a questão de número 5. Trabalhei aqui a interpretação do problema. Voltou. Vamos projetar a questão de número 6. Bom, a questão, ela está dizendo o seguinte. Olha só. Após as vendas natalinas, uma loja entrou em promoção, oferecendo um desconto de 40% em qualquer produto da loja. Após uma semana de promoção, o gerente resolveu oferecer mais 30% de desconto nos produtos que ainda não haviam sido vendidos. Os 2 descontos consecutivos equivalem a um desconto único de... Bom, é outra questão aqui da banca que eu vou supor um valor. Então, você está percebendo que a banca Idecam, ela tem muitas questões de porcentagem que você pode sugerir um valor para o problema. Normalmente, o valor mais utilizado é 100, fica muito mais prático. Então, não esqueça desse detalhe, porque pode acontecer na sua prova de você pegar uma questão de porcentagem, achar um pouco complexa, sendo que, talvez, supondo o valor, você mataria facilmente a questão, tá certo? Então, aqui, vamos supor que um produto custasse R$100. Então, tá aqui. E aí ele tem um primeiro desconto de 40%. Chamando atenção, ele tem um desconto de 40%, depois tem um desconto de 30%. O aluno que está ali no desespero,
ele já vem aqui para a letra D e coloca, opa, então é um desconto de 70%. Como você já está acompanhando as aulas, já sabe que não faça isso. A porcentagem não funciona dessa forma. Então, vamos lá. Calculando o primeiro desconto. 40% de 100. Como o valor é 100, você sabe que 40% de 100 é R$40. Matematicamente falando, 40% é 40 sobre 100, que multiplica o 100. E aí você pode cortar esse 100 com esse 100, você sobrou aqui com R$40. Abatendo no valor, você vai ter 100 menos 40, R$60. Então, esse determinado produto, com esse primeiro desconto, passa a custar R$60. Só que aí o gerente resolveu dar mais 30%, né? Queria vender logo esses produtos. Aí o que acontece? A próxima etapa é você calcular 30% de 60. E aí você vai fazer o seguinte: 30% de 60 é 30 sobre 100, que multiplica 60, né? E, mais uma vez, te chama a atenção para o cuidado com as operações. Aqui eu vou cortar o 0 com 0, o 0 com 0, 3 que multiplica 6, R$18. Então, vai ter mais um desconto de R$18. O produto, então, vai ser 60 menos 18, passa a custar R$42. Então, era 100, teve 2 descontos, o produto passou a custar R$42. Bom, aí, o que acontece? Ao todo, se você subtrair 100 menos 42, teve um desconto de R$58. Aí o problema pergunta: os 2 descontos consecutivos equivalem a um desconto único de... Desconto único em reais, R$58. Só que pelas alternativas, a banca coloca em porcentagem. Mas como gira tudo em torno de 100, aí fica muito mais prático. Veja, o produto inicial era R$100, o que equivale a 100%. R$58 desses R$100, eu poderia colocar ali X e trabalhar a regra de 3 simples. Como gira em torno de 100, você já pode colocar. Equivale a 58%. Então, ao invés de colocar um desconto de 30%, depois um desconto de 40%, depois um desconto de 30%, o gerente poderia ter dado diretamente um desconto de 58%, que, né, o produto passaria a custar também R$42, ou seja, o mesmo valor, a mesma coisa. Então, vamos ficar com a letra C, 58%, tá certo? Uma questãozinha muito legal. Então, veja a incidência de questões que você pode determinar um valor, para em cima desse valor você trabalhar todo o cálculo. Questão de número 7. Olha só, a questão fala assim: em um concurso público, 1.900 pessoas compareceram e 20% dos inscritos faltaram. Qual o total de inscritos? Correto? Bom, o que acontece? Você pode trabalhar de 2 formas. De maneira algébrica, que eu vou pensar, que eu vou trabalhar, ou você pode pensar o seguinte: pelas alternativas. Como assim, professor? As alternativas é justamente, né, a banca colocou 4 opções para a gente, é o total de pessoas inscritas nesse concurso.
E o problema fala que 20% faltaram, certo? Então, você pode começar pensando assim, 20% de 2.375, correto? O que acontece? 20% vai ser 20 sobre 100, que multiplica 2.375. Se você cortar aqui, um zero, e aí você pode fazer o seguinte, 2.375 vezes 2. Você tem 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1 é 15, vai 1. 2 vezes 3 é 6, com 1 é 7. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui você tem 4.750 dividido por 10. Você corta aqui, vai dar 475. 475 pessoas faltaram, se o total de inscritos foi 2.375. E como que você, então, analisa para saber se a alternativa A é a correta? Aí você pega 2.375 e abate aqui o valor de 475. 5 menos 5 é 0, 7 menos 7 é 0, pega 1 emprestado, fica 13, 13 menos 4 é 9, e aqui fica 1. Ou seja, o que sobra foi 1.900, que são as pessoas que foram fazer a prova, e que foi justamente o que a banca colocou. Com isso, então, a resposta final é a letra A. Se não desse 1.900, você ia entender que não seria a letra A. Aí você ia aplicar o mesmo recurso na letra B. Eu só estou te passando que é uma alternativa. Tem casos que é muito mais prático você trabalhar pelas alternativas, de fato, tá? E tem casos que não. Agora, se você monta a equação, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar de X o total de inscritos. 20% faltaram, então eu vou fazer o cálculo. 20% de X. Aí você sabe, 20% é 20 sobre 100 vezes X. Você divide 20 por 100, 0,2x. Então, 0,2x faltaram. Então, aqui, x menos 0,2x vai ser 0,8x. Então, 0,2x faltaram, 0,8x compareceram. E o total de pessoas que compareceram foi 1.900. Então, você faz 0,8x igual a 1.900. Logo, você tem x que é igual a 1.900 dividido por 0,8. Caí aqui, em mais uma divisão com vírgula. Aí você já sabe. Agora, eu tenho o nosso valor ali, tem uma casa após a vírgula. Então, você vem e multiplica por 10. Aí a vírgula vai andar uma casa para a direita. E aí, automaticamente, ela desaparece. Só que se você multiplicou por 10 embaixo, obrigatoriamente precisa multiplicar por 10 em cima. E aí, você vai ter a seguinte situação. 19.000 sobre 8. Efetuando, então, essa divisão, por exemplo, você vai ter 2.375. Como x é o total de inscritos, veja que realmente bate exatamente com a letra A. Então, guarde essas informações. Tem casos de porcentagem que você vai
supor um valor, muito mais prático. Tem casos que você pode, não desenvolver nenhuma conta e testar as alternativas. Tem caso que isso não é legal, aí você tem que fazer o passo a passo. Então, são caminhos que você está tendo para trabalhar os exercícios de porcentagem. Bom, trabalhamos a questão de número 7. Temos agora a nossa última questão. Vou projetar ela aqui. Questão de número 8, que vai falar o seguinte. Uma pesquisa interna feita em uma clínica terapêutica mostra que 80% dos pacientes são mulheres e apenas 20% são homens. É outra questão que é melhor você supor um valor. E eu já vou colocar o seguinte, vamos supor que a clínica tenha 100 pacientes. 80% são mulheres. Então, eu já posso falar que nós temos 80 mulheres, logo 20 homens. Então, essa é a primeira informação que o problema coloca para a gente. E aí, continuando. A pesquisa também constatou que 60% dos pacientes mulheres são dependentes de droga. Então, vamos lá. 60% de 80. E aí você faz 60%, 60 sobre 100, que multiplica 80. Você vai cortar aqui os dois zeros. 6 vezes 8, 48 mulheres têm problemas com drogas. Correto? Então, deixa essa informação ali. Continuando. Do total dos pacientes da clínica, 60% têm problemas com drogas. Ou seja, colocando aqui, 60% de 100. É claro que você já sabe que 60% de 100 são 60 pessoas. Então, matematicamente, 60% é 60 sobre 100, vezes 100. Você pode cortar o 100 com 100, sobrando aqui 60 pessoas. Então, da clínica, do total de 100 pessoas que estão internadas, 60 são por problemas de drogas. E aí o problema pergunta, o percentual do total de pacientes do sexo masculino que são dependentes de droga é. Se o total são 60 e mulheres são 48, você vai fazer daqui, 60 menos 48 vai dar um total de 12 homens, estão lá por conta de drogas. Do total dos 20, correto? 12 homens. Agora, o percentual do total de pacientes do sexo masculino que são dependentes de droga. Se, são 100 pacientes ao todo, o total equivale a 100%. É com base no todo, certo? E se 12 homens têm problemas com droga, como tudo gira em torno de 100, você não precisa trabalhar a regrinha de 3. Basta você colocar aqui 12%. Então, 12% dos homens, em relação ao total de pacientes, que é 100, estão ali por problemas de drogas. Então, pelas alternativas, letra A. Tá certo? Com isso, então, fechamos aqui o nosso material da aula 5, referente à porcentagem, Faz as anotações. Agora, trabalha novamente, pega o material num outro momento, até para a sua cabeça dar uma descansada da matemática e do assunto de porcentagem. Talvez mais adiante, um detalhe que você não compreendeu nesse momento,
você pode compreender depois. É assim que o nosso cérebro funciona. Qualquer dúvida, mande lá no seu grupo que eu entre em contato com você. Fechamos aqui, vou finalizar a nossa aula e eu te vejo na próxima. Até lá!